este movimento, apesar de ser um movimento rebelde, ele traz no seu seio duas motivações muito grandes que permeiam o nosso sentimento, o sentimento militar até os dias de hoje, que são o amor à pátria e o civismo. Em termos de, quer dizer, eles têm um projeto democrático para o país, eles têm um projeto liberal, eles têm um projeto autoritário, eles tinham tudo isso. Se a gente for, e comunista. Mas no interior das Forças Armadas, ou quer dizer, no interior do Exército, sobretudo, né, graçava uma enorme insatisfação. Né? É uma república, não se entende a república sem a participação decisiva do elemento militar. Um pequeno grupo resiste, depois diz que alguns vão desistindo, mas 18 saem. Diz que tinha um civil, 17 militares um civil, até isso ninguém sabe muito bem até hoje. E eles vêm então andando pela praia, pela Avenida Atlântica, né, pela praia, mas são também, enfim, tem um tiroteio violento e praticamente todos morrem. Este belo forte de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, foi palco, digamos assim, do marco zero do tenetismo, movimento político-militar que exerceu grande influência nos principais acontecimentos da história do Brasil entre 1922 e 1964. Foi assim. Em julho de 22, em plena República Velha, este forte se rebelou contra o poder central. E depois de embates contra tropas legalistas, um pelotão quase suicida lutou nas areias das praias de Copacabana, no movimento que ficou conhecido como os 18 do Forte. Os 90 anos da rebelião do Forte de Copacabana é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. No dia 5 de julho de 1922, a população carioca acordou com um tiro de canhão disparado pelo Forte de Copacabana. Era o sinal para o início de uma rebelião de diversas unidades militares e que acabou não acontecendo. Os 300 militares que estavam dentro do Forte de Copacabana se viram cercados e isolados. E 18 desses heróicos, corajosos, temerários jovens decidiram enfrentar sozinhos as forças do governo. Foram massacrados. O que eles queriam? Eles queriam ordem e progresso. Eles queriam moralizar a política, queriam moralizar as eleições, queriam acabar com a corrupção do país. Eles tinham certeza de que só eles seriam os salvadores da pátria. A meu lado, o capitão Armada, historiador aqui do Forte de Copacabana. Tudo bem? Tudo bem, senhor. Tudo certinho? Tudo bem. O que foi o movimento dos 18 do Forte? Ele é um movimento muito interessante. É interessante não só para a história do Exército Brasileiro, como para a história do Brasil como um todo. Esse movimento, ele ocorre em 1922, mas as suas raízes, elas são um pouquinho anteriores. Elas estão ali no início mesmo, nos primeiros anos do século XX. Porque nós não podemos perder de vista a conjuntura da época. Né? Exatamente. Primeira República Velha, sim, né? Sim. Nós temos que, antes de mais nada, pensar que esses homens, eles estão vindo com um pensamento que é um pensamento positivista, adquirido nos primeiros anos da República
Então, um pensamento que busca incessantemente a ordem e o progresso. Né? O lema da nossa bandeira. É esse, é positivista. Exatamente. Dulce Pandolfi, historiadora, especialista em história da República Brasileira. Dulce, qual é o contexto que propicia a revolta 18 do Forte? Eu acho que é um contexto de insatisfações, tanto na área civil quanto militar, né? A República havia sido proclamada em 1889 e, segundo vários intelectuais da época, né, e uma parte até da população, ninguém estava contente com essa república. A grande pergunta era: que república era essa? Porque república é res pública, né? O voto tinha sido estabelecido, mas numa situação precaríssima, né? Apenas, para você ter uma ideia, apenas 2% ou 3% da população votava. A eleição super controlada pelos coronéis do interior, né, naquele esquema coronelista que a gente sabe, e uma insatisfação muito grande até do ponto de vista dos estados também, porque era uma república até conhecida na literatura como a República do Café com Leite, ou seja, São Paulo e Minas que controlavam o jogo. Então aquele jogo de poder, aquela manutenção do poder, né, entre Minas Gerais e São Paulo... Café com leite. Exatamente, o café com leite era bastante, esse jogo era muito fácil de manter para eles, porque o poder ele não saía das mãos desses homens. Pois não. E isso desagradava em muito a esses militares. Havia um descontentamento grande com o papel das Forças Armadas no cenário brasileiro. Ou seja, o Exército não era visto como uma instituição forte, poderosa, prestigiada, muito pelo contrário. Ele tinha um papel secundário, até porque os estados eram tão poderosos e cada estado tinha sua força militar autônoma, as milícias estaduais. Então o Exército brasileiro não tinha um lugar importante de destaque. A revolta dos 18 do Forte buscava a queda da República Velha, que mantinha a oligarquia atrelada ao latifúndio e ao poderio dos fazendeiros, se opondo ao ideal democrático desejado por setores das Forças Armadas, em especial de baixa patente, como tenentes, sargentos, cabos e soldados. O poder concentrado nas oligarquias fazia com que o país se mantivesse um país notadamente agrário. Então, não havia uma busca por uma mudança de modelo que levasse o país a um progresso industrial. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Isso não era bom nem para os militares, nem para o país como um todo. Com certeza. A eleição de Arthur Bernardes no ano de 1922, ela vai propiciar a eclosão do movimento. Durante este período, foram enviadas cartas ofensivas ao Exército e ao Marechal Hermes da Fonseca, supostamente assinadas pelo candidato Arthur Bernardes. Alguém muito esperto, né, publica na imprensa umas cartas atribuindo a Bernardes, que era o candidato da situação, agressões aos militares, inclusive ao Hermes da Fonseca, que era candidato a presidente do Clube Militar e havia sido presidente da República, né? Enfim, são cartas agressivas às Forças Armadas, ao Exército e, sobretudo, ao Hermes. Então, isso aí começa, quer dizer, é o estopinzinho, num contexto de muita efervescência, que faz com que aqueles jovens militares, insatisfeitos com o papel do Exército, insatisfeitos com a estrutura e hierarquia militar, onde eles não tinham acesso rápido a determinados cargos, a alta hierarquia não participa, são jovens tenentes que se sentem atingidos e aí começam a articular um movimento para tentar derrubar a República e impedir, inclusive, a posse do Arthur Bernardes, que já havia sido eleito em março de 22. Maria Celina de Araújo, uma amiga, uma grande cientista política. Obrigada. Tudo bem? Tudo. Vem cá. Qual é o seu olhar sobre os 18 do Forte, sobre esse movimento, sobre essa revolta?
O 18 do Forte Copacabana, o movimento que ficou conhecido assim, foi um movimento corporativo. Jovens oficiais se rebelaram contra a prisão de Hermes da Fonseca, que era presidente do clube militar, que era talvez a maior patente militar no país, que havia sido presidente da República e que havia discordado da intervenção do Exército em Pernambuco para reprimir o movimento popular. Enfim, esses jovens oficiais se rebelaram contra a punição de um general. Tem um dado importante nesse movimento corporativo, porque nesse momento o ministro do Exército é um civil, isso nunca foi muito bem aceito. Foi o primeiro ministro civil do Exército, né? Todos eram militares. Então vem a rebelião, que é um movimento corporativo, tipicamente corporativo, proteger o nosso líder. Anselmo, a rua Siqueira Campos aqui em Copacabana chamava-se Rua Barroso. Isso é uma homenagem. Não. Mas quando houve o 18 do Forte, que tombaram aqui nas areias de Copacabana, inclusive, os soldados, aí mudou de nome. Mas o fato que ocorreu aqui nesse lugar repercutiu no Brasil inteiro, tanto que houve várias revoltas em São Paulo, em Sergipe, lá tinha um tenente Augusto Mainá, que derrubou o governo local. E em 1930, quando ele foi escolhido interventor, ele espalhou na cidade inteira rua com os nomes dos tenentes, bairro 18 do Forte, bairro Siqueira Campos. Eu até brinco, quando eu trago algum sergipano aqui, eu digo que o Siqueira Campos estava nesse lugar antes de receber um tiro. Ele disse, tudo bem, eu ainda vi o nome de bairro em Aracaju. Aí fala um pouco aí sobre julho, sobre o que aconteceu exatamente no dia 2 de julho de 22. O dia 2 de julho estava marcado para que o início, vamos supor assim, não era bem o início da revolta, mas que tivesse início o movimento propriamente dito com a regimentação das tropas. Então, as tropas elas iam começar, dentro das suas unidades, Perfeito. a dar início à sublevação que estava marcada para a madrugada do final da noite do dia 4 e início da madrugada do dia 5 de julho. Então, as tropas, o grande movimento, ele começa por ali, entre o dia 2 e o dia 3. Durante toda a manhã do dia 5 de julho de 1922, o Forte de Copacabana sofreu bombardeio da Fortaleza de Santa Cruz, mas os 301 revolucionários, oficiais e civis, se mantiveram firmes até que o capitão Euclides Hermes e o tenente Siqueira Campos disseram para que todos desistissem. Mas 29 homens decidiram continuar. E aí houve troca de tiros, fala um pouco dos embates. No dia 5 de julho, na madrugada do 5 de julho, por volta de 1h20 da manhã, o Forte de Copacabana ele lança os primeiros fogos contra a ilha de Cotunduba e contra a base do Morro da Vigia, o Morro do Leme, atual Morro do Leme. Isso. Esses tiros são de advertência. Esses tiros são realizados com os canhões de 190 milímetros do Forte de Copacabana. O Forte começa a bombardear também aquelas fortificações que poderiam fazer fogos contra ele. Então, fogos contra a Fortaleza de Santa Cruz, contra a própria guarnição do Morro da Vigia,
que havia ficado no local e contra outras fortificações também da Baía de Guanabara. E essas fortificações vão responder aos fogos. Isso vai ocorrer durante todo o dia 5. O que o governo faz então? Ele envia uma divisão encouraçada contra o forte, compostas pelo encouraçado São Paulo, pelo encouraçado Minas Gerais e pela contra-torpedeira Goiás. São esses navios que vão fazer fogos contra o forte de Copacabana. Eles viram o seguinte, que era realmente, não havia como continuar a luta, porque eles iam acabar justamente destruindo a fortificação. E não era esse o propósito. O que eles decidem então? Franquear a saída de todo aquele pessoal que quisesse, dando prioridade para aqueles que tinham família. Né? Muito bem, desses 301, né, só ficam 29, contando com o capitão Euclides Hermes da Fonseca. Para tentar uma negociação, o capitão saiu da fortaleza, mas acabou sendo preso. Os 28 restantes continuaram resistindo, cortaram a bandeira em 28 pedaços e marcharam pela Avenida Atlântica em direção ao Leme. 10 abandonaram o grupo durante o tiroteio. Os 18 que se mantiveram em marcha foram finalmente derrotados. Apenas Siqueira Campos e Eduardo Gomes sobreviveram. Esses 29, eles se reúnem para tentar, né, ganhar o apoio da população e enfrentar as tropas legalistas. O objetivo era ir até o Palácio do Catete. Esse era o objetivo. O professor Luiz Werneck Viana estuda há muito tempo a República Brasileira. Justifica-se que uma juventude militar, ou seja, numa instituição hierarquizada, pense assim? Nos 18 do Forte, eles tinham todas as alternativas de negociação. Né? Podiam ter saído a fazer a rebelião e depois poderiam perfeitamente negociar a rendição. Né? Eles não quiseram se render, ao contrário, eles atiraram contra o quartel-general. E mais, foram ao encontro do exército que estava acantonado ali, onde é hoje a rua Siqueira Campos. Né? Foram em marcha, de peito aberto, armas na mão. Foram para morrer. Qual a importância do tenentismo, professor? Havia, entre eles, a ideia de refazer a República. E refazer a República importava instituir instituições que, de fato, pudessem expressar a novidade que vinha emergindo da vida social. Instituições livres, eleições livres, sobretudo eleições livres, justiça. Né? Esses eram os temas desses jovens que vão criar entre eles uma cultura de rebeldia. O que queriam os tenentes? Né? O que queriam os tenentes aqui do Forte, no 18, os 18 do Forte Copacabana, em julho de 22, o que eles queriam, a gente sabe, eles estavam se rebelando contra uma punição. Eles não aceitavam que o seu chefe, seu líder, fosse punido. Era uma coisa pontual. Depois o movimento vai ganhando força e eles resolvem fazer uma cisão dentro das Forças Armadas, fazer a coluna Prete, correr o Brasil, enfim. E o que eles queriam como projeto político? O que era o tenentismo como um projeto político? Também
não tem é muita, muito claro não é isso. muito claro. É claro que o ideário desses tenentes é uma coisa muito fluida. Até hoje tem um debate em torno disso. Mas são pontos, digamos assim, que aglutinavam essas pessoas. Mas eu acho que a questão, quer dizer, a gente tem fatores externos e internos. Eu acho que os fatores internos eles são muito fortes para esse movimento tenentista, né? Que é exatamente carreira, questão do soldo, a questão da estrutura militar, a questão do papel do Exército na sociedade, um reconhecimento maior das Forças Armadas, entendeu? O fim dessas milícias estaduais, né? Um reequipamento dessas Forças Armadas. A revolta dos 18 do Forte, mesmo não sendo bem sucedida, se tornou um exemplo para militares e civis no país, dando origem a outras revoltas tenentistas como a Coluna Prestes, a Revolta Paulista e a Comuna de Manaus, de 1924. Esse episódio, que é, digamos, ele tem até um lado mítico, né? Ele é o início de uma série de revoltas importantes que vão ocorrer no Brasil nesse período. Revoltas, ele é o marco do movimento tenentista. Ele não é o mais importante, né? Ele tem até um papel, digamos, menor, porque como revolta ela foi muito incipiente, né? Mas ele vai ser fundamental para detonar outras revoltas importantes que vão desaguar depois na Revolução de 30. O 18 de Forte é vencedor em algum sentido? Ah, do ponto de vista ideal, claramente, né? Claramente. Claramente. A partir daí, nós vamos transcorrer a história republicana em permanente estado de sítio, né? O sistema da ordem oligárquica está minado, perdeu capacidade de universalização, é cada vez mais visto como um lugar particular. As oligarquias, elas próprias, começam a se cindir, e com a cisão do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, né, no processo sucessório de 1930, e abre-se a possibilidade para a Revolução de 30, onde os tenentes tiveram uma participação considerável. Pelo menos até 33, o tenentismo é uma presença muito forte no governo provisório. A minha síntese sobre isso tudo é que acabou predominando, dentro do movimento tenentista, uma ideologia da superioridade militar. A corporação militar, ela conhece melhor o Brasil, ela é melhor educada. Ela sabe o que é melhor para o Brasil. Ela sabe o que é melhor para o Brasil, os militares são mais patriotas, são moralmente superiores e, portanto, são mais capazes de dirigir a nação. Acho que isso foi o que ficou como substrato do movimento tenentista. A supervalorização da instituição e um projeto de poder que se realizou realmente em 64. É a nata da nata da juventude militar que se envolve nisso com um sentimento de Brasil, um sentimento messiânico, de salvação, né, nacional, um ponto tal que eles botam carreira, vida, não é? Todos os bens eles põem a serviço do ideário deles, que é um ideário de salvação, um ideal messiânico. O 18 do Forte é isso.